Bom dia a todos. Pessoal, a nossa aulinha dessa semana, vamos continuar com o assunto ainda de escalas termométricas, só que agora escalas arbitrárias. Bom, vamos começar relembrando o assunto da semana passada, tá? Tem algumas definições aqui que vocês devem saber, lembrar da semana passada. Por exemplo, definição de temperatura. Grandeza física que determina o estado de agitação das moléculas. Lembra disso? Como é que funciona o termômetro, hein? Lembra? Aumenta a temperatura, as moléculas se agitam, o líquido dilata e ele vai subindo e marcando os numerozinhos, né? Assim é o funcionamento do termômetro, através da dilatação dos líquidos, tá? Os pontos de um termômetro, os pontos principais do termômetro. Lembra a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Sim, as três que nós trabalhamos na semana passada. Quais eram os pontos principais delas, hein? Lembra que a gente tinha, para calibrar um termômetro, o ponto de gelo, que a água vira gelo, e o ponto de vapor, que a água ferve. Para a escala Celsius, era o 0 graus Celsius e o 100 graus Celsius. Para Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. E para a escala Kelvin, era 273 Kelvin e 373 Kelvin. E a importância que nós tínhamos, os exercícios que nós fizemos semana passada, os cálculos, né? Era a conversão entre essas três escalas, através de uma formulinha. Certo até aí? Continuando o assunto das escalas, chegou a hora de conhecer as escalas arbitrárias. Bom, primeiro, o que é uma escala arbitrária? É uma escala diferente daquelas, diferente das conhecidas, da Celsius, da Fahrenheit e Kelvin. Ah, mas existem essas escalas, professor? Qualquer um pode inventar uma escala. Se alguém vai usar, a gente não sabe, mas qualquer um pode inventar uma escala. Ó. Qualquer pessoa pode inventar uma escala. Como é que faz para isso, hein? Basta escolher um número, né, um valor para o ponto de fusão da água e um outro valor, maior, lógico, né, para o ponto de vaporização da água. E pronto, está pronto a tua escala, você fez a sua escala. Então, se você inventar dois numerozinhos para o ponto de gelo e outro para o ponto de vapor, você já criou a sua escala, tá? Como assim? Vamos por um exemplo. O professor Turina desenvolveu uma escala termométrica, atribuindo os valores 24 graus T, ou seja, Turina, para o ponto de gelo e 224 graus T para o ponto de vapor da água. Bom, agora, além das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin que vocês conheciam, tem também a escala Turina, né? E eu já desenhei ela aqui, ó. Essas três escalas é o mesmo desenho da aula passada. Tem aqui a escala Celsius, aqui a escala Fahrenheit, aqui a escala Kelvin, certo? Baseado no ponto de gelo da água e baseado no ponto de vapor da água, certo? Agora eu coloquei aqui do lado a minha escala, a escala Turina, que vai de 24 graus Turina para o ponto de gelo até 224 graus Turina para o ponto de vapor. Está aí a minha escala, a escala Turina. Bom, depois nós temos contato com uma escala arbitrária, né? No caso aqui a escala Turina é a escala arbitrária. Qual é o nosso problema, hein? Então, o trabalho agora é conseguir fazer uma conversão entre as escalas Turina e as outras escalas conhecidas. Ou seja, a conversão de temperatura de uma escala arbitrária para as outras escalas conhecidas. A gente lembra da semana passada que tinha uma formulinha entre as escalas conhecidas, né? Mas entre uma escala arbitrária existe formulinha? Não, não tem. Então, como nós vamos resolver isso aqui agora, hein? Através de uma regra de 3. Por exemplo, olha aqui, ó. Qual a temperatura na escala Celsius quando a escala Turina marcar 64 graus Turina? Então, quando o meu termômetrozinho aqui marcar 64, a Fahrenheit, a Celsius vai estar marcando quanto? Vai ser um outro valor diferente, né? Quanto vai ser esse valor? Como não temos fórmula que relaciona a escala Turina com a escala Celsius, teremos que resolver esse problema através de regra de 3. Então, tem alguns passos para a gente fazer essa regra de 3, ok? Vamos lá para esses passos de como fazer a regrinha de 3 e conseguir fazer a conversão entre uma escala arbitrária e a escala Celsius ou qualquer outra das nossas escalas conhecidas aqui. Beleza? Vamos lá então? Ó, siga os passos abaixo. Vamos descer nossa tela aqui. Pronto, ó. Primeiro, aproxima as duas escalas para ver a correspondência entre elas.
Coloquei a escala Celsius aqui, do ladinho a escala Turina, tá? E os pontos de correspondência, ó, 0 graus Celsius corresponde a 24 Turina, 100 graus Celsius corresponde a 224 Turina, ok? Então a primeira coisa a fazer é colocar as duas pertinho uma da outra. Depois eu vou montar a regra de 3. Pedação, pedacinho, pedação, pedacinho. O que é isso, professor? Uma regra de 3 é isso. Esse pedação está para aquele pedacinho, como aquele pedação está para aquele pedacinho. Inclusive, antigamente, a regra de 3 era conhecida como regra do está para, né? E o que é esse pedação, o que é esse pedacinho? Pedação, ó, é esse tamanho aqui, que eu destaquei. Pedacinho, esse tamanho aqui, que eu destaquei. Na escala Turina, o pedação está aqui e o pedacinho está aqui. Esse pedação é proporcional a esse pedação. Esse pedacinho é proporcional a esse pedacinho. Tem gente pensando, mas não é proporcional, professor, é igualzinho. Não, é proporcional, porque os números são diferentes, não é? Então tem o mesmo tamanho, mas tem números diferentes, então são proporcionais. Essa é a definição de uma regra de 3. Se eu dividir o pedação pelo pedacinho aqui, vai ser igual a divisão desse pedação por esse pedacinho aqui. Isso que é uma regra de 3. Por isso a gente fala, pedação está para esse pedacinho, assim como esse pedação está para esse pedacinho. Transformando isso em números, olha lá, ó. Quanto vale esse pedação? Se aqui em cima tem o número 100, aqui tem o número 0, então o pedação dá 100 menos 0, que está lá. Está para o pedacinho. Quanto que é esse pedacinho? O de cima é C, o de baixo é 0. Então, C menos 0. Igual. Vamos para o outro lado agora. Quanto vale esse pedação? O de cima é 224, menos o de baixo, que é 24. Então, 224 menos 24. E o pedacinho? 64, que é o de cima, menos 24, que é o de baixo. 64, que é o de cima, menos 24, que é o de baixo. Então, fiz a regrinha. Pedação dividido por pedacinho é igual a pedação dividido por pedacinho. Ou pedação está para o pedacinho, assim como o pedação está para o pedacinho. Pronto, eu já tenho uma equação que tem a letrinha C, que representa a temperatura na escala Celsius, e basta eu usar a matemática agora e calcular o valor desse Z, ou calcular o valor da temperatura na escala Celsius. Vamos continuar a conta? Ó, só relembrando, primeiro aproxima as duas escalas, depois monta a regrinha do pedacinho, e depois, ó, resolva matematicamente as contas. Vamos resolver matematicamente agora, ó. 100 menos 0 dá quanto? 100. C menos 0 dá quanto? C. Igual. 224 menos 24 dá quanto? 200. 64 menos 24 dá 40. Bom, estamos resolvendo matematicamente. Agora multiplica em cruz, certo? 200 vezes C dá 200C. 100 vezes 40 dá 4.000. O 200 que está multiplicando C vai passar dividindo para o outro lado. Então fica 4.000 dividido por 200, que dá 20 graus Celsius. Ou seja, quando a escala Turina marca 64 graus Turina, a escala Celsius estará marcando 20 graus Celsius. A temperatura é a mesma, só que tem números diferentes. Faço esse exemplo aí, pessoal. Vamos lá para um outro exemplozinho? Outro exemplo, ó. Uma escala arbitrária R. R é o nome da escala, tá? Adota os valores 10 graus R para o ponto de gelo, ponto de baixo então é 10 graus na escala R, e 35 para o ponto de vapor da água. Então o ponto mais alto da escala R é 35. Determine o valor registrado na escala R quando o forno atinge 80 graus Celsius. Então vamos lá, primeira coisa, eu desenho as duas escalas uma pertinho da outra. Tá? Agora eu fiz no caderno aqui para vocês verem como é que fica no caderno. Desenhei a escala R, a escala Celsius e os pontos de correspondência. Ó, 0 Celsius corresponde a 10 R. 100 Celsius corresponde a 35 R, certo? 0 e 10 é o ponto de gelo, 100 e 35 é o ponto de vapor. Aí já coloquei aqui na escala Celsius, ó, 80. Por quê? Porque ele perguntou, determine o valor registrado na escala R quando o forno atinge 80 graus Celsius. Então esse 80 aqui entra na Celsius. E quando a Celsius marcar 80, quanto vai marcar a R? Essa é a perguntinha do nosso problema. Fazendo nossas contas, pedação, pedacinho, pedação, pedacinho. Pedação, 35 menos 10
está lá em cima. Pedacinho, o R menos 10. R menos 10. Nunca esqueça de subtrair o de baixo, tá? Na outra escala Celsius, pedação, 100 menos 0. 100 menos 0. Pedacinho, 80 menos 0. 80 menos 0. Cuidado, não esquecer de fazer o menos o de baixo aqui, senão você acaba errando as contas, tá? Simplificando isso, 35 menos 10, 25. R menos 10, não dá para simplificar. 100 menos 0 dá 100. 80 menos 0 dá 80. Eu cortei esse 0 com esse, para simplificar um pouquinho, e multiplico em cruz. Quando eu multiplico em cruz, 10 vezes R menos 10 dá 10R, 10R, menos 10 vezes 10, 100. Igual a 8 vezes 25, e 8 vezes 25 dá 200. Passo esse 100 que está subtraindo, somando, dá 300. 200 mais 100, 300. O 10 divide, então fica 300 por 10, e 300 por 10 dá 30. Então, quando a escala Celsius marca 80, essa escala R vai estar marcando 30 graus R. Certo? Ó, o 80 está bem próximo do 100 lá em cima. O 30 também está bem próximo do 35 lá em cima, certo? Resumindo a aulinha de hoje, todos podem inventar uma escala arbitrária. Qualquer um, até vocês, né? Qualquer aluno pode inventar uma. Não sei se alguém vai usar, mas todo mundo pode inventar. Para fazer a conversão da escala arbitrária, tem que usar regra de 3, ou seja, não tem formulinha, tá, gente? Tem que fazer regra de 3. E o que é regra de 3 mesmo, hein? Desenhar as duas escalas uma do ladinho da outra para encontrar os pontos de correspondência e usar a regra pedação, pedacinho, pedação, pedacinho, regra de 3. Montou a regra de 3, aí é só resolver matematicamente a questão, certo? Não é complicado, é bem simples, né? A matemática não é complicada, a regra de 3 vocês já veem desde a 7ª série, né? Então, mas eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho do que da semana passada, certo? Último aviso, abaixo vai uma lista de exercícios para treinar. Não precisa postar a resposta no Moodle, você precisa resolver aquela lista e mandar foto para mim, ok? Você vai treinar através dessa lista. Então, faça a lista, aprenda o conteúdo, pois na próxima semana vai ter um teste e neste teste vai ter questões de transformação de escala arbitrária, ok? Bons estudos a todos e aqui abaixo vai uma listinha de exercícios para vocês resolverem. Bom final de semana, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser.